Alto. Boa noite, boa noite. Vou deixar os irmãos. Vocês fiquem em pé, mas os dois meninos podem sentar. Vocês fiquem em pé, que estão sentados, né? Estão confortáveis. Amém. Né, Túlio? Não é assim, Túlio? Né? Podem ir para lá, viu? Boa noite, irmãos. Aleluia. Quero começar, o pastor falou dos aniversariantes dessa noite, né, ou dessa semana, e eu não poderia deixar passar esse momento. Quero de dar os parabéns para Vanessa. Eu não sei se ela está assistindo, né? Todo mundo, muita gente aqui conhece a Van. O aniversário dela foi ontem, né? E como eu sempre digo, a minha irmã, né? Minha irmã Van, que mora no meu coração. Então, meus parabéns, Van. Eu sei que o Senhor está sempre te abençoando, sempre te guiando, sempre te levando a lugares nunca inesperados por uma pessoa, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, e como o pastor mesmo falou hoje, né, que é a questão da unidade, né? Unidade é o que nós temos para esse ano, né? Como direção dada ao nosso pastor. E quando ele me convidou, irmãos, foi a primeira palavra que veio no meu coração, né? E já estava com dias que eu vinha montando aqui, né, essa parte, até que cheguei ao que eu queria, né? Quer dizer, não é o que eu queria, é o que o Pai queria que eu trouxesse para vocês. Amém? Eu quero começar com vocês explicando aqui, falando sobre o significado de unidade no hebraico, que diz assim, Echad. Não sei nem se eu estou falando certo, né? É o termo mais comum usado para indicar o número 1, mas também primeiro, como um dia, como em um dia, né, entre aspas, um dia, em Gênesis 1:5. Ele denota uma unidade composta ou unidade harmônica, como em Gênesis 2:24. Quando homem e mulher se tornam uma só carne. No caso, é Echad. Ok? Mas o que eu quero trazer para vocês é essa parte aqui agora. É Ashdud, né? Ashdud deriva da raiz Echad. Esta palavra refere-se à unidade como conceito, à união de diferentes pessoas ou elementos em um propósito comum. A unidade é difícil a palavra. Ashdud não apaga a identidade individual de ninguém. Amém, irmãos? Pelo contrário, harmoniza diferentes partes, assim como uma orquestra, assim como os meninos do louvor que estavam aqui. Amém? Tocando juntos em harmonia e unidade. Imagina aí se os meninos tocassem, um tocasse aqui, que nem eu sempre digo, um si bemol, né? Não sei nem se existe essa nota. Existe, pastor, essa nota? Si bemol, né? Qual é a outra que eu digo? Sempre digo aqui, um toca um si bemol, outro toca um dó, um ré, e cada um para um lado. Será que saía? Será que teríamos harmonia nisso aqui? Será que seria agradável aos nossos ouvidos? Né? Então, irmãos, unidade já começa no louvor. Amém? Temos também Yachad. Refere-se a um grupo que age em união ou em conjunto, como no Salmo 133:1. Viveremos juntos em unidade. Irmãos, a Bíblia ela tem várias passagens que nos indica que nós devemos viver e andar em unidade. Porque, afinal de contas, irmãos, nós somos um corpo. A mão, ela não é mais importante do que o pé.
o pé não é mais importante do que o cabelo. Não, todo mundo tem. Foi mal, pastor. Mas vou mudar. O pé é mais importante do que não é mais importante do que a orelha. Pronto, ficou melhor agora, né? Então, irmãos, temos que entender que nós necessitamos e devemos viver em unidade, em harmonia. Porque quando isso acontece, irmãos, a gente cresce. A gente não fica estagnado ou como se a gente estivesse pulando em um abismo. Entendeu? Porque, irmãos, quando você está em unidade, por maior que você tenha um problema, o irmão vai estar ali sempre para te aconselhar, para te ajudar, para te tirar daquela angústia, para te aconselhar. Não necessariamente vai ser o pastor que vai te aconselhar. Pode ser o irmão Anderson. O Felipe pode chegar guiado e te dar uma palavra. E isso te faz crescer. Amém? Em Romanos 15, 5. Romanos 15, 5. Amém? Todo mundo já achou? Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Filipenses 2, 1, Levi, por favor. Filipenses 2, 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, o próximo, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Irmãos, aqui a Bíblia já nos alerta que devemos estar em amor, que o Senhor quer que a gente esteja sempre com o mesmo amor que Ele, quando esteve aqui, teve por nós. Ele veio para cá, não foi para a gente estar à toa, ao léu. Ele veio para nos ensinar e para nos mostrar como devemos viver, caminhar, nos portar, agir, pensar, como devemos crer. Não é simplesmente. Ele veio para dar exemplo, para que a partir dele a gente passe a ser exemplo e não só mais um no meio do nada. Que é o que eu sempre digo. Nós não somos, tem dois professores aqui, eu estou falando errado, mas nós não somos qualquer um. Nós somos filhos. Amém? Em João 17, 11. João 17, 11. E eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Irmão, isso aqui só ratifica o que eu falei. O Senhor, quando esteve aqui, Ele veio para ser exemplo para a gente. Da mesma forma que Ele era com o Pai. E a gente, nós temos que ter esse, vamos dizer assim, esse conceito em nossa vida. Sermos exemplo aonde a gente estiver.
É no colégio, é na faculdade, é na academia, é no trabalho. É na nossa vida. Nós temos que ser exemplos. Exemplo em tudo que a gente faz. Mas, irmãos, exemplos bons, não é exemplos ruins. Amém? Em 1 Coríntios 1:10. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Olha o que eu falei. Né? E que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Irmãos, eu gosto muito de estar assistindo algumas ministrações do apóstolo Bud. Isso aqui é uma coisa que ele fala muito. Que as nossas igrejas têm que estar sempre aqui, ó, alinhado com o que diz em 1 Coríntios 1:10. Porque isso, irmãos, só mostra que nós estamos em unidade. Se a gente fala a mesma palavra, nós estamos em unidade. Nós não estamos ao léu de qualquer jeito. Irmãos, uma coisa que eu sempre comentava, acho que eu comentei até com a Meriane, sempre falei isso com o pastor César, quando a gente foi fazer o rema, foi fácil. Por que foi fácil? Porque o pastor Cleiton, ele nos ensinava as matérias do rema. Então, quando a gente chegou lá, o professor falava, o seu pastor já falou isso. O pastor já falou isso. Isso significa o quê? Que estava em linha, estava em unidade com os outros pastores, com os professores do rema. Isso nos ajudou bastante. E eu acho que os meninos também, que conviveram um pouco com ele, Túlio, Paulinha, estão passando por isso. E assim, eu vejo, irmãos, que o que o pastor Rodrigo traz para cá e o que ele prega aqui também, e o que eu procuro trazer também, o que o irmão Anderson traz também para cá, é sempre buscando estar em linha com o que nós cremos, com o que o nosso ministério prega. Não é à toa, não é de graça, não é de qualquer jeito. Como a gente sempre diz, não é achado na esquina. Amém? Então, irmãos, tudo que vem para cá, ele vem através de estudo, de horas parando, pensando, orando, declarando a palavra. E chega um momento que você recebe aquela nota. E ela vem com força, né? E você só tem uma coisa para fazer. Porque o Senhor te dá ela, você só tem que colocar em prática. Em prática. Até porque os meninos estão chegando o dia de ministrar, né? Paulinha já me disse que já fez umas 10 ministrações, já anotou ali tudo. Vai ser bom, vai ser bênção. Que, felizmente, não vou poder estar lá, porque não pode, né? Mas se pudesse, eu ia estar lá, que eu queria ver a Paulinha ministrando. E eu creio que eu vou ver ela aqui ministrando. Assim como eu já disse, eu creio que eu vejo o Marconi ministrando aqui. Marconi é um homem inteligente, um homem culto. Ele só precisa tirar esse medo que não pertence a ele. E eu creio que ele vai estar aqui um dia ministrando. Amém, irmãos? Irmãos, vamos lá para Efésios 4:3. Efésios 4:3. Amém? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, a Bíblia,
ela só nos mostra que devemos estar sempre em unidade. Sempre em unidade. Porque é através delas que nós temos amor, nós temos paz. E eu já mostrei isso para vocês agora. Então, irmãos, isso nos ajuda a estar sempre alegre, sempre crendo no porvir, né? Crendo que vamos receber, porque nós estamos em unidade. Se nós estamos em unidade, nós temos galardões para receber. Amém? Nós não devemos estar em união, em desunião. Devemos estar sempre em união, sempre tendo paz. Paz de espírito, paz no coração, paz na vida. E levando paz para as pessoas, palavras para as pessoas. Libertando elas. Libertando elas. Às vezes uma pequena palavra que você dá para uma pessoa, você pode salvar uma vida. Você pode salvar uma vida. Ontem mesmo, o rapaz estava assistindo, era até o meu cunhado, ele estava assistindo, estava com ele estava assistindo no YouTube, uma senhora, ela queria se matar, ela queria pular de uma ponte. Ele estava assistindo. Um motoqueiro simplesmente passou e voltou na contramão. E disse assim, ó, senhora, não pule, o Senhor Jesus está dizendo para a senhora não pular. Ele vai lhe curar. Meus irmãos, uma pequena palavra que ele fez. Ele não tentou segurar, ele não tentou agarrar, ele não tentou fazer nada. Ele só disse isso para ela. Ela simplesmente desceu de onde estava e começou a chorar. Irmãos, ele salvou a vida com uma pequena palavra. E isso cabe a nós também. Cabe a nós. Tem muita gente aí, irmãos, querendo se suicidar, querendo tirar sua vida. E cabe a nós defender a vida dessas pessoas, porque não são eles, é o inimigo colocando eles contra a própria vida, eles contra o Senhor. Irmãos, está chegando o carnaval. É onde acontece muita coisa errada. Muita coisa errada. E eu glorifico a atitude de os jovens estarem aqui, em vez de estarem lá. Se eles estão aqui, é porque eles vão estar em unidade, recebendo palavra, crescendo espiritualmente. Eles não vão estar lá correndo de qualquer jeito, tropeçando nas próprias pernas. Amém? Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Hoje eu vou botar o Levi para digitar um bocado de coisa ali. Porque quando era eu que estava ali, ele chegava aqui com 50 coisas. Hoje é a minha vez, viu? Você me paga, Levi. Aleluia. Não deixando nossa mútua congregação. Olha aí, irmãos. Olha aí. Como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais, quando verdes que se vai aproximando aquele dia. O que ele está querendo dizer com aquele dia, irmãos? O Senhor, quando foi para o Pai, Ele disse que a gente deveria viver em união, em unidade, em paz, em amor. Aqui Ele já está declarando que está chegando aquele dia. Que dia é esse? É o dia da volta dEle. E Ele quer nos achar aqui da forma que Ele declarou que a gente ia estar. Unidos, juntos, em unidade, em paz, em amor. Aleluia. Pregando a palavra. Declarando a palavra. Mostrando às pessoas o quanto é melhor estar com o Pai, estar dentro da palavra, do que estar no mundo.
O quanto é melhor. Irmãos, não é à toa. Não é à toa que a gente vem para cá. A gente não vem para cá não é só para ver uma pessoa que está aqui ministrar. A gente vem para cá para receber uma pequena porção do que o Pai tem para dar para nós, para que a gente saia lá fora e leve ela e pregue ela. Irmãos, para quem não sabe, há um tempo atrás, a Carolzinha ali, o pastor presenciou isso. Ele está aqui de prova. A Carolzinha, ela estava dentro das Topic, não era, pastor? Ele estava dentro da Topic e ia pregar. A mãe dela só diz, rapaz, a Carol sai, eu não sei para onde é que ela vai. Não me diz nada. Com pouco tempo chegava a notícia, rapaz, eu vi a Carol pregando dentro da Topic. Eita glória! Ela é bênção, irmãos. Ela está fazendo o que o Pai manda a gente fazer. Ela botou o pé na estrada e foi fazer. Ela não pensou nas limitações. Ela pulou por cima da limitação e foi para cima. Aleluia! E foi para cima. E tem que ser assim, irmãos. Tem que ser assim. Outro exemplo foi os meninos. Os meninos, quando foram fazer o rema, os meninos não tinham dinheiro nem para pagar a matrícula. Hoje são graduados do rema. Foi pela fé. O Túlio está ali, não vou chamar de mozão, mas né? Mozão está ali. Mozão também, quando foi fazer o rema, ele disse, rapaz, a Paulinha vai ter que ir comigo. Ele botou a Paulinha para fazer o rema. Chegou lá, ele foi sorteado, ganhou 1 ano. Deus é bom, irmãos. Mas é por quê? Porque ele pratica. Porque ele declara. Porque ele faz o que está na Bíblia. Ele é fiel. Esse ano, o Felipe está lá. E eu estou crendo. Está pago os 2 anos. Viu? Está pago. Receba. Viu? Receba, é seu. Está pago os 2 anos. Amém? Aleluia. Vamos lá agora para João 17, 20. João 17, 20. Aleluia. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Próximo, Levi. Para que Volta um, Levi. Isso, voltou demais. Voltou 2. Volta o 21, Levi. Aí, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Próximo, Levi. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Próximo, Levi. Isso. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Irmãos, só mais uma forma de ratificar o que eu já tinha falado. A própria Bíblia nos mostra, irmãos. Muita gente diz assim, rapaz, isso aqui está repetido. Ela não está repetida nem à toa, não, irmãos. É porque nós só aprendemos através da repetição. Temos alguns professores, tem a irmã Fátima, que sabe que através de repetição é que a gente aprende. Não é só chegar e fazer uma vez e já deu certo.
que você aprendeu, não. Eu garanto que quem anda de bicicleta, quando andou, saiu andando da segunda vez e não tenha caído. Ou mais para frente não tenha chegado a cair. Porque você não aprende de primeira. É um problema isso? É não. É porque na primeira vez a gente apenas decora. Na segunda vez a gente aprende. E o que o Senhor quer é que a gente aprenda. Ele não quer que a gente decore. Decorar não é para a gente. Nós estamos aqui para aprender e para praticar. Uma coisa que muita gente fala é que treino é treino, jogo é jogo. Mas, irmãos, se a gente treina até aprender, quando a gente chega no jogo, se torna automático. Então, se a gente lê a Bíblia todo dia, se a gente pratica ela todo dia, ela fica automático na nossa vida. Ela fica automático. Amém? Aleluia. Atos 2:44, Levi. Atos 2:44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aleluia. Só repetindo, irmãos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, quando você passa a estar junto, quando você passa a conviver, você passa a ser membro. Você passa a ser uma unidade. Quando a pessoa pensa, você já chega na hora, opa, está aqui. Por quê? Porque você está alinhado com aquilo. Você está alinhado com a pessoa. Da mesma forma, irmãos, quando você se une com a pessoa, você também tem que deixar e aceitar que a pessoa se una a você. Não é só você ter que se unir. Se abra, deixa a pessoa se unir a você. Irmãos, porque não vai crescer só você não, vai crescer você. É o velho eu, tu, eles, nós, vós, eles. Vamos crescer todos juntos em unidade. Amém? Levi, abre só Eclesiastes para mim aí, 4:9. Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Irmãos, o trabalho, quando é feito por um, ele pode ser pesado. Mas quando ele passa a ser por dois, ele começa a ficar mais leve. Por três, ele vai ficando mais leve. Aí você imagina aí por 1.000, por 1.000.000. Irmãos, nós somos corpo de Cristo. Nós não temos, vamos dizer assim, deixa eu pensar aqui, nós não estamos em duelo com os nossos irmãos, independente de qual igreja ele esteja. Nós estamos aqui para sermos uma unidade. E quando nós estamos assim, irmãos, a palavra cresce. Nós crescemos. E o Pai nos dá galardões. Nós somos abençoados grandemente. Grandemente. Em tudo, irmãos. Em tudo na nossa vida. Em tudo. Uma coisa que eu sempre digo. Até uma topada, irmãos. Quando você está dentro da palavra. Até uma topada que você ia estar ali. O Senhor para você no meio do caminho e você não tem aquela topada. Isso, irmãos, é porque você está alinhado com a palavra. Você está em unidade com os outros irmãos.
você está alinhado com a sua igreja. Com a sua igreja. Com o propósito da sua igreja. E muita gente acha que igreja é prédio, né? Mas igreja não é prédio. Tá certo, irmãos? Igreja não é prédio. Igreja é reunião de pessoas. Reunião de pessoas. Onde tiver mais de um, já se torna uma igreja. E pregando a palavra, melhor ainda. Amém? Salmos 133, 1. Levi. Salmos 133, 1. Aleluia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Próximo. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. O próximo. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia, irmãos. Aleluia. Ó, quão bom e suave é termos irmãos. Irmãos que estão em unidade, em união com a gente. Oh, quão bom é vivermos dentro da palavra. Oh, quão bom é reproduzirmos essa palavra, reproduzirmos ela fielmente. Ensinar pessoas é muito bom, irmãos. E ajuda. Ó, quão bom é sermos exemplo. Por onde a gente passa, a gente deixa um rastro de bondade. E isso incentiva as pessoas a querer estar sempre perto de você. Incentiva as pessoas a querer imitar você. É ruim a pessoa querer limitar? Não é ruim, irmãos. Quando é para o bem. E se você faz o bem, a pessoa vai querer fazer o bem. E aquela pessoa que faz o mal, vendo você fazendo o bem, ela vai se envergonhar. Ela vai se envergonhar. E vai mudar. Porque você foi exemplo para ela. Porque você é exemplo para ela. E você vai continuar sendo exemplo para ela. Nós não podemos, irmãos, ficar parado. Ficar estagnado. Nós devemos ensinar, pregar e mostrar às pessoas o quão bom é viver o que essa palavra nos ensina. Irmãos, não existe manual melhor do que esse. Não existe manual melhor. Se você conhecer um manual melhor, me mostre aí. Me mostre. Não existe. Não existe. Tem gente que diz assim, mas foi escrito há não sei quantos milhões de anos. Ei, irmãos, lê lá para tu ver se não está acontecendo a mesma coisa que já está aí. Irmãos, foi inspirado. Não foi de qualquer jeito. Não foi uma pessoa que sentou e foi escrever, não. Quem escreveu foi pessoas inspiradas pelo Pai, inspiradas por Deus. Ela não foi feita de qualquer jeito, ela não foi feita à toa. Ela foi feita para nos mostrar, para nos incentivar a crer cada vez mais no Pai. E a declarar que Ele é nosso Pai.
Amém? Irmãos, e não é vergonha dizer que Deus é nosso Pai. Se você pensa de outra forma, tire isso da cabeça. Jesus mesmo diz várias vezes: Deus é o nosso Pai, que nós somos irmãos dele. Então, aceitem isso. Doa o que doer, aceite isso. Nós somos irmãos. E quando você aceita isso, olha, é tão maravilhoso. É tão maravilhoso que você não sabe explicar. Simples assim, você não sabe como explicar. Aleluia. Irmãos, em Efésios 4:4. Efésios 4:4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. O próximo, Levi. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O próximo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém. Isso aqui, irmãos, em Efésios, só mostra o que nós somos. O Ministério Verbo da Vida, ele tem como seu slogan hoje: somos um, somos muitos. Isso é só mais uma forma de falar para as pessoas que nós estamos em unidade. É só mais uma forma de dizer que nós estamos em unidade, que nós estamos em união e que nós vamos continuar crescendo em unidade, em união e levando sempre com a gente todos os ensinamentos que a gente recebeu, não só aqui na igreja, mas no Rema, na escola de ministro, na escola de missões. E por aí vai, irmãos. Irmãos, o que a gente prega aqui, se você for no Japão, é a mesma coisa. É a mesma coisa, irmãos. É palavra. É palavra na veia. Administrada. Não é assim que se fala, doutora Dilma? Administrada 5 vezes por dia, não é isso? Temos que ser assim, irmãos. Ser guiado pelo que a palavra nos diz. E não pelo que o plim plim diz. Amém, irmãos? Nós não estamos aqui de qualquer jeito. E se você acha que está de qualquer jeito, irmãos, trate de mudar. Trate de mudar. Que o seu crescimento, o seu galardão está condicionado à sua mudança. Porque o Pai, Ele nos deu o livre-arbítrio para escolher entre Ele e o pecado. Eu decidi ir por Ele. Eu decidi ir por Ele. E da mesma forma, irmãos, eu decidi salvar vidas. Sendo exemplo, dando boas palavras, dando bom testemunho para as pessoas. Há um tempo atrás, irmãos, o pastor Rodrigo estava no trabalho, levou o violão, começou a tocar, começou a juntar gente. Foi exemplo. Era a intenção dele fazer isso? Não. Mas ele recebeu a direção. E ele fez sem titubear. Assim tem que ser a gente. Nós não devemos titubear, nem balançar.
Veio a direção, faz. Amém? Teve a direção, faz. Não questiona. Pula dentro. Que eu te garanto. Assim como Pedro andou sobre o mar. Quando Jesus disse vem, nós também podemos. A gente só precisa crer e confiar na direção que o Senhor está nos dando. E tudo isso passa pela unidade. Temos unidade com o Pai, com o nosso pastor, os nossos irmãos, com a nossa igreja. Amém? Aleluia, irmãos. Irmãos, como é bom. Como é bom pregar a palavra. Como é bom. Até algumas pessoas, ontem eu tive um casamento, né? Até brinquei, né? Porque como foi em outra cidade, até brinquei com para ver até quando ia, né? O casamento foi aqui no Pacajus, irmãos. E eu fiz uma brincadeira. O primeiro que falou foi logo o Marconi. Pai, tu viajou, nem me avisou. Aí eu disse, não, foi eu que viajei não, quem viajou foi você. Quem viajou foi você. Ele disse, não, eu fui só para Natal, mas foi no final do ano. Eu disse, não, Marconi, quem viajou foi você. Aí hoje ele chegou, ele disse, cara, tu viajou e nem me disse nada. Eu disse, Marconi, eu não viajei, quem viajou foi você. Ele, não. E aquele avião? Marconi, tu não prestou atenção no avião? Aquela foto é tua. Aquela foto é tua, Marconi, não é minha. Foi uma brincadeira, irmãos, que eu fiz, porque aquilo só mostra, irmãos, o quanto as pessoas querem o seu bem. O Marconi, irmãos, é uma pessoa que, se você disser assim, Marconi, ele já, opa, o que é que você está precisando, o que é que você quer? Estou aqui para resolver. Quem conhece o Marconi sabe que é assim. Quem conhece o Marconi sabe que é assim. O Marconi, ele é sempre eis-me aqui. Ele está sempre em unidade com qualquer um que peça a ajuda dele. Ele é o meu exemplo. Desde quando eu conheci ele, ele é assim comigo. E na hora que ele precisa, que ele liga, eu saio de onde eu estou e vou resolver as coisas dele. Porque, irmãos, é muito bom você ajudar as pessoas. Estar sempre disposto a ajudar. A estar unido com aquela pessoa. Trocando experiências. Trocando experiências. Ele só não quis me ensinar a pilotar avião ainda. Né? Aí no dia que ele me ensinar, eu vou. O pastor Rodrigo vai também, viu? Viu, Marconi? O pastor Rodrigo vai também. O Henrique também. Vai também, o Henrique. Vai com a gente, né, Henrique? De avião. Eu vou pilotando. Vocês não confiam? Irmãos, no dia que eu inventar de ser piloto de avião, irmãos, é só se for por uma direção. Não vai ser de qualquer jeito. Não vai ser de qualquer jeito, irmãos. Porque eu tenho que estar sempre em unidade com o Pai, sempre aguardando as ordens, sempre disposto a bater continência e seguir. Se ele disser vá, eu vou. Se ele disser pare, eu paro. Se ele disser volte, eu volte. Eu volto. Irmãos, voltar não significa fracassar. Significa, irmãos, pegar impulsão para você saltar mais longe. Amém? Aleluia.
E como eu disse no começo, aqui nós temos vários exemplos, irmãos. Vários exemplos de pessoas que estão em unidade com o Pai e estão crescendo. Estão conquistando as coisas. Estão conquistando. Amém? Sua hora vai chegar. Ela está chegando. Não se desespere. Está chegando. Da mesma forma que chegou a deles, a sua está chegando. Você não está aqui à toa. Você não veio para cá de qualquer jeito. Você veio por causa dessa palavra. E essa palavra vai te levar aonde você almeja. Aonde você quer chegar. Amém? Aleluia. Irmãos, o seu momento é agora. O seu momento é agora. Não corra dele. Corra para ele. Amém? Corra para ele. Não corra dele. Abrace, agarre, segure. Com unhas e dentes. Trave. Trave o que ele tem para você. E faça. Não deixe escapar pelas suas mãos. Não solte. Amém? Aleluia. Nós precisamos, irmão, estar sempre em unidade. E crescendo. E crescendo. Estudando. Porque essa igreja, irmãos, ela vai nos levar longe. Existe uma frase muito conhecida que é: você só viaja de duas formas. Ou você é muito rico, ou você é missionário. Mas eu quero colocar um parêntese aí. Vou colocar uma terceira fase nela. Ou você viaja porque você é rico, ou você viaja porque você é missionário, ou você viaja porque, quer dizer, ou nós viajamos porque nós somos filhos e recebemos sempre bênçãos do Pai, porque nós estamos sempre unidos com Ele, sempre em unidade com Ele, sempre querendo o que Ele quer, fazendo o que Ele manda, sem discutir, sem pestanejar, sem reclamar. Amém? E quero encerrar, irmãos, falando novamente aqui, Efésios 4:4. Efésios 4:4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Próximo, Levi. Um só Senhor, uma só fé. Irmãos, nós devemos estar sempre alinhados. Sempre alinhados. Amém? Um só batismo. Próximo, Levi. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Vou mudar um pouquinho. Em todos nós. Amém, irmãos? Creia. Devemos que nós, estando em unidade, nós vamos ao longe. Crescemos, recebemos galardões. E somos sempre abençoados. Amém? Obrigado. Convidar o pastor de volta. Amém. Aleluia.
Glória a Deus pela tua vida, Cleiton. Obrigado por ter atendido o convite para ministrar. E fico feliz porque nós estamos na mesma nota, meu irmão, de unidade, comunhão e propósito nessa igreja. Você vai ver grandes resultados.